Muito bem, boa noite para você que está nos acompanhando. Mais um Tudo Podcast no ar aqui na Rede Vale Norte, Facebook da Rede Vale Norte e YouTube do Tudo Podcast. Já aproveita e se inscreve no nosso canal. E hoje, uma edição especial, estamos na quarta-feira entrando no ar, porque os nossos convidados também são mais que especiais. Eu recebo aqui no nosso estúdio, então, o Biribinha. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes, todos os telespectadores, né? Os seguidores, né? Porque hoje em dia a gente tem que cuidar como fala o termo, né? Porque estamos em todas as plataformas, né? Valeu, galera. Isso mesmo, e também o Franco Júnior, o filho dele. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal, tudo certo? A todo mundo aí que segue aqui a Rede Vale Norte, segue o Tudo Podcast, estamos aí para fazer um papo bem bacana. Isso mesmo, e por que eles estão aqui, gente? Nós estamos na semana de Dia dos Pais, e a gente queria trazer para você uma relação também bem bacana e bem especial de Dia dos Pais entre os dois, que afinal aí trabalham juntos, moram juntos, e hoje a gente vai conversar bastante sobre isso. Antes de entrarmos no nosso assunto, eu quero lembrar para você dos nossos patrocinadores. Estamos aqui com o Tudo Podcast de parceiros, o Ike Fome, o aplicativo de delivery mais completo da nossa região. Ibirama, Presidente Getúlio, acessa lá o aplicativo, aproveita o nosso cupom de desconto, Tudo Pode 20. Tá valendo por lá e você ganha também, garante seu desconto. Depois o Ike Fome vai mandar um lanche aqui para os nossos convidados para a gente aproveitar também. Quem também está conosco, a Comercial Amarildo, loja mais completa de material de construção aqui em Ibirama. Tem também em Dalbergia, Rio do Sul e Apiúna. Se você precisar de material de construção, entra em contato com a Comercial Amarildo. Grupo Rosa Blue, campeão aí no setor imobiliário em toda a região, dominando em vários segmentos no setor imobiliário. Aqui em Ibirama tá com novidade, Hotel Soralete, em breve também o Shop Blue Center. Grupo Rosa Blue sempre aí despontando nas vendas no setor imobiliário. E é claro, a Relojaria e Ótica Bonin como nossa parceira por aqui. Eles que estão com nova loja no centro de Ibirama, bem do ladinho de onde era a antiga loja. Passa lá e confere também tudo que tem de mercadoria, um espaço bem mais amplo para o atendimento de todo o público. E é claro, acesse também os nossos patrocinadores nas redes sociais, que você acompanha tudo que tem de novidade, tá bom? E agora, então, a gente vai começar o nosso papo. Eu quero começar apresentando vocês um pouquinho, que na verdade é a apresentação da história da companhia, que se confunde e complementa a história de vocês. Então, Biribinha por aqui, o nome completo, Franco Adriano Passos Rosa, isso mesmo, e o filho dele, o Franco, do Circo Biriba, começou em 1970, quando o patriarca da família decidiu estrelar os próprios espetáculos, como o Palhaço Biriba. Com a morte dele, em 1991, foi a vez do neto mais velho, Biribinha, assumir o papel. Foi aí então que surge o personagem. Nesses tantos anos de carreira, o circo já trilhou muitos caminhos aqui pela região sul do Brasil. Grande parte da história foi escrita na região do Vale do Itajaí, a nossa região. E quando surgiu, então, o desejo de levar alegria para outros estados, em 2015, a companhia se dividiu entre os irmãos. E Biribinha, junto com os seus seguidores, a família também, começou uma jornada intensa de trabalho e espetáculos pelo Paraná e Rio Grande do Sul. O retorno aqui para Santa Catarina, na nossa cidade de Ibirama, que eles firmaram acampamento durante praticamente todo o ano. Até que, aos poucos, o setor cultural foi retomado e os espetáculos puderam voltar a ocorrer, não é? E desde então, eles já passaram por cidades aqui do Vale e atualmente estão com a companhia em Presidente Getúlio. Como eu falei, é uma história da companhia e de vocês, da família como um todo, não é mesmo? Isso mesmo. Como você mesmo disse, a história do Teatro Biriba, do Teatro do Biribinha,
se confundem com a nossa, né? Porque a gente é que faz o Teatro Biriba já há algum tempo, né? Seguindo o trabalho dos nossos pais e dos nossos avós, que começaram, né? Digo, dos meus avós e dos bisavós deles, né? Que já são trisavós da minha neta e assim vai. Então o Teatro Biriba sempre vai ter uma sequência, se Deus quiser. E passando também aqui pela região por várias vezes, né? Tem uma história com o Ibirama, até agora na pandemia também, que foi por aqui que vocês ficaram. Quando aconteceu toda a paralisação, a gente estava ali no estádio do Hermann Aichinger, né? No estacionamento. E a gente meio com medo de sem saber para onde que vai ir. Até o seu Aires foi muito bacana com a gente na época, que deixou a gente ficar pelo tempo que fosse necessário. E ficamos aí 10 meses parados, mas com todo o apoio aqui do pessoal de Ibirama e da região, que sempre estava ali ajudando a gente, principalmente com o apoio moral, porque, olha, tava complicado. Presidente Getúlio, já vamos aproveitar, divulgar os horários de espetáculos, o que está na agenda. A gente toda noite tem o espetáculo, né, às 20 horas. Amanhã é só para maiores de 18 anos, né, na quinta-feira. American Pie, sexta-feira é a noite da criança, crianças não pagam ingresso, e sábado a comédia Biribinha, candidato a prefeito de Presidente Getúlio. Muito legal, gente. Valores de ingresso também, é só na portaria, dá para comprar antecipado? A gente vende bastante pelo Pix, mas aqui na região o pessoal gosta mesmo de ir na hora mesmo, né? Os ingressos custa R$22 o adulto e R$11 a meia entrada. Muito bem. E vamos entrar então no nosso assunto de pai e filho. Como o Biribinha já falou, é uma história que vem da família e que continua agora também com o Franco Júnior. Fala um pouco dessa relação aí de geração para geração também. Bom, eu nasci no teatro, me criei no teatro, vendo meu avô e meu pai trabalhar, junto com a minha mãe, minha avó e os artistas da vez, né? Então a gente sempre se espelha nos que estão acima da gente, né? E principalmente no pai, no avô, né? Então eu, como personagem, me inspiro muito no meu avô ainda, né? Apesar de já fazer mais de 30 anos que ele faleceu, mas ainda lembro muito dele, a figura, tudo, né? E do meu pai em certas situações da vida, né? Como homem, como, né, caráter e tudo mais. Quando a gente vira pai, a gente tenta passar os mesmos valores, né, para o filho, e tenta cobrar também da mesma forma como a gente era cobrado do filho, né? Porque ele é meu filho durante o dia ali e tal, mas na hora do espetáculo eu cobro dele o mesmo comprometimento que eu cobro dos outros atores, dos outros artistas que estão ali. E ele também me cobra o mesmo comprometimento. Porque hoje a gente toca o teatro, eu sempre digo, eu sou a cara do teatro, mas o Júnior é a cabeça do teatro. Porque é a mente nova, é o que vem com as ideias novas. Então ele apresenta uma ideia nova para mim. Às vezes eu demoro para dar o parecer, mas dou, né? Mas aí com a ideia nova eu olho, porque assim, ó, as ideias novas, elas devem ser incentivadas, mas ao mesmo tempo as ideias novas têm que respeitar de onde a gente veio e o que a gente é, né? Então, para não perder a essência. Para não perder a nossa essência. Mas a gente está conseguindo, graças a Deus, fazer essa transição, né? Que o teatro se renove, se modernize, né? Mas sem perder a sua essência. Como é que funciona a relação de vocês, pai e filho? Dá realmente para separar ali no momento que está no palco, do dia a dia, essa convivência também, porque no final vocês trabalham juntos, moram juntos, né? Dá, tem que separar, porque vamos colocar assim, enquanto a gente tá ali almoçando, ali é uma coisa, mas quando chega na hora do espetáculo, tem que tem que saber separar, porque daí eu tô fazendo um personagem, aí às vezes ele não gosta de uma coisinha que eu fiz. Às vezes um pai pode pensar, mas na próxima ele faz. Não, tem que puxar a orelha. Assim como eu também puxo a orelha dele, às vezes, de uma coisa que ele falou que não foi. Ou para fazer diferente, para se tornar mais engraçado. Porque ali é muito na hora o que acontece em todas as coisas por causa do público. Às vezes o público não tá gostando de certo tipo de piada, e tu faz outro. E vai... Vocês vão sentindo assim. Vão sentindo assim. E como nós dois trabalhamos juntos há muito tempo, eu faço o companheiro dele cena desde os 13 anos. Então, às vezes, eu e ele é só numa olhadinha, assim, a gente já sabe o que eu tenho que puxar, ou ele tem que falar uma coisa, eu finalizo diferente.
Então, isso aí é só com esse tempo de estrada que a gente tem junto aí pra conseguir fazer. É uma sintonia mesmo que tem que existir, Sintonia. né? Uhum. É o que acontece com os outros atores lá também. Como a gente já trabalha há muito tempo juntos, eles já sabem isso. Eu e o pai, principalmente, porque tá muito mais tempo junto, né? Sim. E vocês também, como tu falou, um dá um toque pro outro, existe essa contribuição no processo criativo dos personagens e tudo mais? Tem. A gente tem uma linha de trabalho, né? O que é o Teatro Biriba? O Teatro Biriba é uma companhia que começou trabalhando com teatros, apresentando dramas e comédias, né? Tanto é que o meu avô anunciava Teatro Biriba, empresa brasileira de dramas e comédias. Drama na frente da comédia. Se Olha apresentavam só. mais dramas do que comédia. Bem mais. O tempo foi passando, a gente foi focando mais na comédia, mas ainda se apresentavam dramas. E quando a gente fez a cisão ali no final de 2016, para montar o Teatro do Biribinha, a gente já decidiu que só trabalharia com comédia, Por que essa escolha só pela comédia? porque o povo quer rir. O povo quer rir, a gente tem que ser comercial. Não adianta, tem peças de dramas muito bonitas, que passam mensagens muito boas, mas a gente tem que pensar no financeiro, tem que pensar do lado comercial. E isso o povo não quer, né? Quando a gente trabalha com alguma forma de projeto cultural, a gente não trabalha com drama, a gente trabalha com peça infantil no foco de formação de plateia. Mas até o período que vocês estavam juntos, que era só uma companhia, vocês exibiam drama? Ainda assim, exibia. não Bem- muitos, bem mas menos. ainda assim, né? Durante a temporada, numa temporada assim de 30 dias, provavelmente uns 4 ou 5 dramas eram apresentados. E depois não, daí a gente extinguiu, né? E a gente quer o quê? A gente quer irreverência, a gente não tem medo. Quando a gente montou o Teatro do Biribinha, o próprio Júnior falou para mim, pai, e você precisa voltar a ser o Biribinha de quando eu era criança. Aquele Biribinha que não tinha medo de contar piada, porque a gente foi se policiando com o politicamente correto, com aquelas situações chatas, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, e de repente quer saber de uma coisa? A gente viu que não dava pra agradar todo mundo. A gente tentava agradar todo mundo e no final não agradava ninguém. Sim. Chega um momento no Brasil que pro humor ficou bem difícil com relação desse politicamente correto, Nossa. né? Não, sem comentários. Aí tu se policia muito pra fazer. É óbvio que a gente não vai fazer uma piada absurda que vai ofender a pessoa. Não, mas a gente só tá cuidando pra poder falar um pouquinho mais às vezes de bobagem. Não tanto, uma coisa de duplo sentido. Sim. Porque assim, ó, o humor, ele tem que ser. O humor, ele é transgressivo, ele não adianta. O humor, ele veio para quê? Para agredir, para fazer as pessoas É uma pensar. forma de alerta, é uma Desde forma de que protesto. o humor é humor, né? Mas aí ficou, então a gente não pode fazer uma piada ou um personagem que remeta a um homossexual. Por quê? Porque é preconceito. Beleza. Então a gente vai ter um gordo numa peça, não pode fazer piada do gordo. Meu Deus. Não, de repente tu não pode nada, não pode nada. E aí fica sem graça. Então, quando a gente montou o Teatro do Biribinha, a gente resolveu chutar o pau da barraca e disse, não, a gente vai usar todos os estereótipos e vamos fazer piada. Eu brinco, eu faço piada, brinco aqui, eu brincava bastante, né, quando o seu Aires era vivo, eu brincava bastante que se ele viesse me incomodar e tirar do terreno, eu ia chutar a bengala dele para ele cair. E todo mundo ficava, meu Deus, como é que tu fala isso do seu Aires? E eu sabia que ele gostava disso, chegava até mim, ele adorou que tu brincou com ele. Por quê? Tu tem coragem de brincar. Então, e não é uma assim, coisa que agride a pessoa, é uma piadinha, é uma coisa boba. Então, assim, o humor, lógico, a gente tem que saber o limite dele, porque a linha entre o engraçado e o ridículo, entre o ofensivo é muito tênue. Então, tu tem que cuidar, mas ao mesmo tempo, tu também tem que ter a coragem de fazer a piada. Porque o mundo é dos corajosos, né? O mundo não é dos covardes. Verdade. E aí, desde a partir dessa divisão, então, da companhia, vocês vêm trabalhando dessa forma? Como é que é a aceitação do público? Boa. Excelente. Excelente. E o que ficou mais legal foi quando a gente estava aqui quando a gente fez a cisão e montou o Teatro do Biribinha, a gente ainda deu uma passada aqui pelo Vale. Mas aí nós ficamos 2 anos trabalhando no Oeste e no Rio Grande do Sul. Aí em 2020 a gente voltou, deu a pandemia, a gente ficou praticamente o ano de 2020 sem trabalhar. Em 2021, então, a gente ficou praticamente 3 anos fora da região. Quando a gente voltou, aí com as pessoas querendo se divertir, querendo sair de casa, aí a gente chegou com
espetáculos novos, até os espetáculos mais antigos que a gente apresentava, a gente repaginou para que se tu for assistir, eu lembro, mas ainda assim tá diferente, eu dei risada do mesmo jeito para atrair o povo de volta. Sim. Teve até um período que vocês fizeram de drive-thru também, né? Aqui. Olha, a gente fez de tudo aqui, né? A gente tentou. A gente tentou, né? O que eu incomodava o povo lá na prefeitura, meu Deus, pode. Ele falava, olha, fala com a polícia. Eu chegava no Nerodes, não dá. Aí liberaram para nós 6 meses depois que a gente foi impedido de trabalhar, né? Eles liberaram para a gente fazer com o drive-in. E a gente fez 4 semanas de drive-in. Foi uma experiência legal, foi diferente, né? Tanto para nós quanto para o público, né? Mas é uma ideia que cansou, né? Aí falavam, lá nos anos 50 o drive-in era sucesso. Tudo bem, mas os anos 50 terminaram há 70 anos, e né? o drive-in era sucesso com cinema. Com cinema, né? O teatro, tu precisa daquela conexão, tu precisa estar olhando no olho do público, tu vê eles moçando a risada. Aí no drive-in era muito difícil, porque eles ficavam muito longe, para-brisa, às vezes o filme tu não enxergava o pessoal. E vocês têm muito também essa troca com o público, até mesmo uma interação direta, né, de conversar, enfim. Metade do nosso espetáculo é tudo. E eles gostam, eles querem. Eles querem participar, eles querem que tu brinque. Tem gente que às vezes senta mais na frente, assim, aí quer se esconder, mas tu vê que é um se esconder, tipo, me chama. Já sentou na primeira fila, então... Sim. E, gente, com relação à criação dos espetáculos, dos personagens, eu sei que o Franco Júnior escreve muitas das peças. Vocês, da onde que surge tanto a cada piada e até mesmo a peça como um todo? Como é que vocês trabalham isso? Bom, na época dos meus avós, quando os meus avós trabalhavam para outras companhias, eles usavam muito obras, livros, e pegavam o livro, uma história de um livro e transcrevia para uma peça. A história de um filme e transcrevia para uma peça. Música, né? E transcrevia para uma peça. Aí, com o passar do tempo, isso foi mudando. As novelas a gente fazia uma peça, né? Mas como a novela é uma obra muito grande, então era difícil tu compactar tudo numa hora e meia. Então ficava um pouco faltando. Mas a gente ainda tentava, né? E nos últimos anos aí, como o streaming vem muito forte, né? Netflix, o Amazon, Disney e tal. Então, com as séries, e a peça que que o Júnior teve a ideia de fazer, primeiro foi o 50 Tons de Cinza, né? Primeiro foi o 50 Tons de Cinza. Quando saiu o livro, a gente pensou, vamos fazer. Aí a gente começou a escrever, e daí passou um tempo adaptando, vamos fazer isso aqui. Aí quando saiu o filme, a gente já tava com a peça pronta. Então saiu o filme e na mesma semana a gente estreou Daí aproveitou aquele peça. murmurinho. Nossa, aí aproveitou o burburinho, o pessoal ia na curiosidade. O que o Biribinha vai estar fazendo? E a gente não falava nada do que ia acontecer. Que personagem o Biribinha ia fazer, o que ia acontecer. Então eles iam na curiosidade. E foi aí que deu certo. E agora basicamente todas as peças novas que a gente está escrevendo é tudo baseado em algum sucesso do momento. Ou no Round 6 da Netflix, La Casa de Papel. A gente vai fazendo aí, o pessoal pede muito. Como a gente fica olhando as redes sociais, eles falam às vezes, faz uma peça disso, faz uma peça daquele outro. E a gente pega e vai lá e faz. Quando o Júnior escreve uma peça assim, então eu leio a peça e daí eu tento colocar o Biribinha dentro dessa peça. Eu tento colocar. Porque o Biribinha é um ser atemporal, né? Eu criei o Biribinha em 1992, o Biribinha já tem 30 anos, né? Não existia internet, não existia nada, e o Biribinha estava lá. E de repente a TV parabólica, a antena parabólica saiu de moda, entrou a Sky e o Biribinha estava ali. E começou a internet e as novelas foram passando, né? E o Biribinha tá aí, então o Biribinha tá aí. Então ele tem... E o Biribinha pode ser uma criança, como pode ser um adulto, como pode ser um velho. Sim. O Biribinha pode fazer tudo. O Biribinha, ele tem que ser safado e ele tem que ser inocente. Mas quando vocês escrevem a peça, tu já pensa no personagem do Biribinha ou vão encaixando? O Biribinha, ele tem que ser alguém, vamos colocar assim, que é como se fosse o orelha da história. É ele que vai, junto com o público, entender o que tá acontecendo. Entendi. É ele que guia. Falando isso, eu já entendeu? Ele vai ajudar o pessoal da plateia, junto com ele, como ele também tem que ser sempre, ele não saber as coisas para dar mais graça. Ele ajuda o público a entender a história da peça e daí ele vai seguindo, vai fazendo as piadas e vai... Perfeito.
É por aí mesmo. Agora, Uhum. me falando, dá pra ver Entende? certinho dentro do espetáculo. Que Uhum. legal. Mas como a gente estava conversando, daí a construção do personagem para cada peça também é diferente. Não, porque o Biribinha é sempre o mesmo. O Biribinha tem que ser sempre. E ele tem que se encaixar na peça. Sim. E a peça também tem que se encaixar para ele. De todas as que o Júnior escreveu aí nos últimos tempos, ele fez uma adaptação da série do Lúcifer, né? Uhum. E aquela a gente não conseguiu encaixar o Biribinha no meio. Não conseguimos encaixar. Tentamos algumas vezes e tal, e não deu. Você, cara, não dá. Aqui não dá. O E aí não Biribinha se entra encaixou. pra- Aí não, Aí ela não não entrou entrou. pro repertório. Mas A gente chegou a tentou. apresentar. Já apresentamos várias Mas vezes. aí não ficou no repertório fixo. Mas aí apresentaram sem o Biribinha? Não, Não, tem. com o Biribinha. Com o Biribinha. Sim. A peça pronta, digamos assim. A gente terminou Sim. a peça e vamos estrear. Estreamos, apresentamos 3 vezes essa. É por aí. Nós Foi em apresentamos. Gaspar, Pomerode e Barra Velha. E Barra Velha. É, né? daí a gente desistiu. E daí a gente não. Aí a gente viu que não ia combinar. Não tava Sim. combinando. Aí, então vamos mudar. Vamos. Porque também não adianta forçar uma coisa, Claro. né? A coisa tem que sair ao natural. Quando o Júnior escreveu a primeira peça dele ainda, que a gente não leva mais, porque ele escreveu uma outra e ficou mais ou menos mais atual Adaptei. e adaptou, né? Quando ele escreveu a primeira, foi tudo bem, mas quando ele escreveu os 50 tons de cinza, né? Os 150 tons, eu pensei, isso aqui é pra mim, né? Aí eu me enquadrei certinho na peça, Sim. né? Então, aquela peça vai leve, né? La Casa de Papel também, a Annabelle é uma peça Annabelle. que a gente Isso, consegue botar o Biribinha. Isso eu consegui pegar do pai, principalmente. O pai, ele é muito ruim de decorar texto. Tem peça que até hoje ele não, ele não sabe o texto. Sim. Então, o que eu pensei? Vamos deixar a peça mais solta. Então, a maioria das coisas que acontecem, às vezes, é improviso. Aí o improviso vai ficando e acaba entrando no texto. E isso é só com os anos de convivência e aprendizado que eu Sim. tenho com ele. Entendeu? Que ele fala assim, não, eu gosto dessas peças assim que tem texto, mas eu gosto mais de trabalhar solto. Então eu peguei, então vamos fazer aqui uma peça que tu entre e basicamente só conte piada, e depois acontece uma coisinha, e piada, Sim. que é o público gosta também. É bem isso. E como é que tu começou a escrever, então? Como é que foi esse processo? Eu assisti um filme uma vez, o Atividade Paranormal. A primeira peça que eu escrevi foi baseada nesse filme, que eu pensei, nossa, esse é um filme de terror, e ele acontece basicamente só no quarto deles, então eu pensei, é uma cena só, a gente monta um quarto no palco, ia ser muito engraçado ver o Biribinha tomando susto com os fantasmas, com as coisas mexendo, aí eu pensei. E eu falei, pai, eu tenho essa vontade de escrever, será que eu posso? Com quantos anos? 15. 15 anos. Aí ele falou, pode, vai lá. A gente precisa de mentes novas trabalhando. E daí nós falamos, então tá. Aí eu escrevi a peça e a gente levou. E agradou. Aí legal. Aí a próxima que eu escrevi foi os 50 tons de cinza. 150. E daí tudo com as dicas que ele ia falando. Faz isso aqui. Porque proibida, os 50 tons é proibido. O Biribinha não trabalhava em nenhuma peça proibida. Uhum. Aí eu pensei, como é que nós vamos escrever os 150 tons para ele participar sem ser proibida? Aí ele falou, não, pode fazer proibida. A única que o Biribinha vai trabalhar vai ser essa. Então vamos lá. E daí foi indo. Tudo com o apoio dele na época da minha avó, dos meus tios, todo mundo sempre me apoiando. E antes de tu começar a escrever, tinha outra pessoa que fazia isso no circo? A gente tem um senhor, né, que era parceiro já na época do meu avô, que ele escrevia algumas peças, né? E ele estava adaptando textos para nós, textos mais antigos, ele estava adaptando, cortando personagens, né, para enxugar para nossa realidade nova, né? Mas ele foi ficando doente, então daí ele também não tinha mais como a gente exigir muito mais, e uma cabeça mais antiga não estava mais acompanhando o nosso Sim. O ritmo, o né? ritmo da mudança, né? E aí Porque numa peça mais antiga, às vezes tu tem que encaixar um celular numa peça mais antiga. Porque é uma coisa que a gente usa agora. E tem peça que a gente leva ali que é dos anos 70, não tinha noção que existia um Sim. celular. Então, e o público sente essa falta. Às vezes, nossa, ele não pega o telefone em cena. Ou as coisas aconteciam na peça por meio de carta. Eu recebi uma carta aqui, não sei o quê. Sim. Hoje em dia não tem, então tu tem que entrar, recebi um WhatsApp e tal. Então a tua inserção ali na parte da escrita já aliou também a essa Sim. situação. Essa necessidade de Uhum. atualizar as coisas e trazer para a realidade, né?
Mas foi ali a tua introdução no meio do circo ou não? Não. Já começou a atuar antes? Não. Eu também nasci no circo. Nasci lá, o circo tava em Juí. Aí eu segui toda essa carreira e eu falo que quando eu tinha 8 anos, eu já tinha certeza que eu queria seguir atuando. Com 8 anos eu tinha certeza. Aí, e esse senhor que ele falou, que é o Nenê, que a gente apelidou ele, foi ele o principal, vamos colocar assim, a principal pessoa que me ajudou, Incentivou. que me incentivou. Quando eu tinha 4 anos. 4 anos, ele escreveu 2 peças para eu trabalhar. Foi Menino da Porteira e Marcelino Põe Vinho. Legal. Ele falou, não, tu vai. E ele tinha toda a paciência do mundo, às vezes, de ficar lá no palco, de tarde, não, faz assim. E daí com uma criança é complicado, mas foi ele que me incentivou mesmo. Então, se tem uma pessoa que eu tenho que agradecer, é o Nenê. Aquele cara ali que me incentivou e até inspirado nele, que eu hoje em dia escrevo, porque ele, quando ele escrevia as peças, ele gostava que eu ficasse do lado dele. E daí eu observava o que ele fazia. Muitas das coisas que eu faço hoje em dia é inspirado nele. Então, nunca passou pela tua cabeça em algum momento seguir outra carreira? Não. Na cabeça deles passou. Eles queriam que eu fizesse Ah, vestibular, que eu fosse médico, fosse advogado. Por que isso? Porque a gente às vezes quer que o filho faça coisas que a gente queria ter feito e não pôde, não teve oportunidade e tal, né? E como a gente já tinha uma condição um pouco melhor, já tinha a possibilidade de dar essa oportunidade para ele, a gente queria, mas a gente não manda, né? Mas hoje... Manda até certo ponto, depois Sim. não manda mais. Mas hoje tu se sente feliz, satisfeito Sim, com ele sim. seguindo Uhum. também. Sim, a gente sabe que é uma vida, é uma vida difícil, é uma vida dura, não é uma vida fácil, mas ao mesmo tempo ela é prazerosa, ela é gostosa, tem os prós e contras, como toda vida tem, mas eu me sinto muito feliz de ter ele trabalhando comigo hoje. Imagina. Uhum. Tem os prós e contras, eu queria só falar um pouquinho dos contras. Existe um momento ali de discussão? Sim, Sempre. Como toda convivência, porque querendo ou não, a gente convive 24 horas. Sim. Então, querendo ou não, a convivência sempre acaba, e é sempre por uma bobagemzinha ali, tanto é que às vezes fica um pouquinho sem se falar e já volta, tudo. já resolve, né? é tipo não botar gasolina para sair do carro, ficar na Meu estrada, essas coisas assim. Mas entrou no palco? Não. Ali não tem. O palco é um lugar sagrado pra gente. Sim. Ali tu tem que entrar com a cabeça fria, leve, porque senão o público sente também. Imagino, com certeza. Falou da tua introdução, eu sei que tem uma filha também, que de vez em quando ela tá junto. Sim. Pretende também levar ela para esse mundo? Eu tô tentando fazer com ela a mesma coisa que fizeram comigo, que é não forçar. Deixar ela vai ao natural. Ela mesma pede, hoje eu quero trabalhar, hoje eu não quero. Hoje eu quero entrar, participar, hoje eu não quero. E é tudo natural, a gente não... Porque se tu empurra, às vezes ela abaixo da criança, ela pega nojo e não quer participar, e daí não vai. E ela gosta de estar lá no meio, às vezes ela gosta de só ficar ali atrás assistindo a peça, e nem eu ficava. Sim. Eu ficava ali nas coxias ali, eu ficava, às vezes até botava a cabeça dentro do palco, assim, aí brincava, ela faz a mesma coisa, de ficar só no cantinho, assim, assistindo o espetáculo, que a melhor escola para tu aprender sobre atuação, sobre circo, é tu observar. A referência é tudo quando tu tá fazendo, assistir um filme, assistir uma série, ler um livro. Essa referência que tu pega, às vezes tu consegue colocar num outro personagem que não tem nada a ver com aquilo. Eu assisti um filme que tinha um senhor, e o senhor tinha um tique nervoso, que ele fazia assim. Eu tenho um outro personagem que eu vou botar esse tique, e vai agradar pra plateia. Sim. Falando um pouquinho agora dos bastidores, pelo que a gente acompanha também da companhia, todo mundo faz de tudo ali dentro, né? Todo mundo faz de tudo. Porque a equipe, por mais que pareça que é uma equipe grande, né? Pela grandiosidade do circo em si, mas não é tão grande assim também. São 12 pessoas trabalhando hoje. A gente quando sentia a necessidade de mudar, né? Mas isso falando há 10, 12 anos atrás, já sentia que precisava ter um choque de mudança no negócio em si para a gente poder sobreviver, né? E aí em 2013 a gente foi para a Disney e a gente viu lá que todo mundo na Disney, no parque da Disney, faz parte do elenco. É o cast member, todo mundo, do Mickey ao cara que limpa o banheiro. Todos eles são considerados um cast member.
Não é uma fazem diferença. parte Não é uma do diferença que o cara que limpa a cadeira é menos do que quem trabalha no palco. E a Todo mundo igual. gente, quando montou o Teatro do Biribinha, veio com essa ideia. Todo mundo é igual, todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo, né, atua no palco. Se precisar, vai para recepção, se precisar, vai para venda de guloseimas. Todo mundo junto. Porque, na verdade, nenhum dos atores que trabalham ali no circo, nenhum é ator de formação. Ou que estudou para atuar. Todos são pessoas que tinham empregos, vamos botar assim, normais, moravam numa cidade fixa e tinham vontade de seguir com o circo. O meu primo veio primeiro, aí os pais dele vieram, ele arrumou uma namorada, a namorada dele veio, aí eu arrumei a minha namorada lá em Campos Novos, até te amo, se você estiver assistindo. ela também veio, e todos com vontade de aprender e com vontade de somar. A maioria é família, então. A maioria ali é família. Quem não é da família já considera. Sim. Já considera. Com vontade de somar. Por quê? Porque vai trabalhar no palco, sabe que tá ali, mas também vai ter que correr às vezes, ir lá e encher um pacote de pipoca para entregar pro pessoal, e daí depois corre de novo pro palco, dá o play na música, entra em cena. Tem que ter essa vontade de estar atuando em todos os lugares e não só no palco. Não só ali tá aparecendo, bonitinho, cabelinho penteado e tal. E essa igualdade, vocês acreditam que também auxilia para a boa convivência, para a durabilidade da equipe? Sim, sim. As fórmulas de administração dos negócios são várias, né? Tem fórmulas que diz que você não pode tratar bem o funcionário ruim, porque senão o funcionário bom se desmotiva. Não pode isso, não pode aquilo, naquele outro. Mas eu acho que a melhor fórmula é a igualdade. Todo mundo ser igual. Vamos, que nem aqui, ó. Vamos precisar levar esse equipamento aqui para fazer essa entrevista num outro local. Todo mundo pegar o equipamento, fazer força, botar em cima do caminhão. Todo mundo, né? O cara que grava, você que está aqui como âncora, né? Aí sim. Então, a igualdade é que faz a coisa ser todo mundo se respeitar, ninguém se achar mais que o outro e fazer a coisa andar. Porque daí inveja, a gente tem um né? líder. Porque às vezes a inveja pode poluir o ambiente. Né? Difícil, a gente tem um líder e o líder puxa, é o primeiro a puxar, para todo mundo puxar junto. Sim. Porque tirando ele, todo mundo é um personagem principal no circo. Então, às vezes, eu sou o segundo que mais aparece, mas às vezes eu nem trabalho. E daí, às vezes, o cara que tá lá limpando ou atendendo no bar, um dia ele vai lá e vai ser o personagem principal. Por quê? Pra ajudar todo mundo nessa convivência. E falando um pouquinho dos desafios, a gente já comentou sobre essa questão do politicamente correto dentro do humor. Quais outros desafios vocês encontram hoje no trabalho de vocês, assim? Olha, em função da experiência que a gente tem, dificuldade para tu entrar numa cidade a gente não tem. A gente conhece as burocracias, tudo, então, é muita burocracia, não vamos, é pouca, melhor, vamos lá e tal, tudo certo. O nosso desafio maior hoje é a formação da plateia, sabe? Tirar o povo de casa. Tirar o povo de casa, porque há 30 anos atrás, quando eu comecei a fazer palhaço, tinha televisão e videocassete. 2 canais de televisão? 3, 4 canais de televisão, era Globo, Bandeirantes, SBT e Manchete. Não era nem RedeTV, era Manchete. E a Record que pegava só no HF, então uma coisa assim, o cara para pegar a Record, o cara tinha que querer assistir a Record, porque era muita dificuldade, né? Hoje não, hoje, por exemplo, vocês têm um patrocinador que facilita tu buscar comida, né? Então a comida chega pronta na tua casa, né? Sim. Então hoje tu não faz força para comer, tu não faz força para se divertir, tudo tem em casa. Então trabalha de casa? Então a nossa maior dificuldade hoje é formar a plateia. A pandemia, por incrível que pareça, ela nos ajudou hoje, né? O pessoal tava com uma coceira de sair de casa. Sair de casa e a criança, ela enjoou disso aqui. A criança, de certa forma. Né? Lógico, daqui a um tempo a criança vai voltar a ser apaixonada por isso, né? Só que até lá nós temos que estar aqui também. Entende? Já está um pouco, né? A gente já está fazendo uma mídia bem mais forte que a gente não fazia nas redes sociais. Por quê? Porque a gente viu que o pessoal está assistindo muito ali, então eles têm que estar assistindo aqui,
Aí, de repente, nós chegamos na cidade dele. Aquele ali é o circo que eu vi aqui no meu telefone, eu tenho que ir lá ver. Eu tenho que ir lá, Ali ajuda na formação da Isso, plateia, vamos lá. então. Tanto é que todo o trabalho que a gente faz com projeto cultural, a gente sempre foca na formação da plateia. A gente vai nas escolas, trabalha para as escolas, né? Faz aquela apresentação bem divertida, bem lúdica, para a criança ter a vontade de não só assistir o Teatro Birilinha, para assistir o circo, para assistir um show de dança, né? Assistir uma apresentação de teatro em outro local. A gente quer formar a plateia. Então, o nosso maior desafio hoje é a formação da plateia. Imagino. Mas em cidades que vocês, como Ibirama, nossa região aqui, que são mais queridos, é mais fácil? O que tem, assim, ó, por exemplo, vamos usar Ibirama como referência. A gente já vem para cá há 20 anos. Então, assim, as pessoas têm uma memória afetiva muito boa da gente. Então, sempre a nossa companhia vai estar nas rodas de conversa das famílias. Não vou dizer sempre, mas eventualmente vai estar. Tem um fenômeno que acontece que é assim, ó. O pai de hoje em dia, que quer levar o seu filho, já foi uma criança que foi assistir o circo. Então, o pai, nesses 30 anos, ele já pegou basicamente toda uma geração. Sim. Que era o criancinha assistindo ele, e daí hoje em dia quer levar o seu filho para assistir a coisa que ele assistia na infância por uma coisa de nostalgia, e ele ajuda essa criança a formar uma plateia para que no futuro essa criança também, e assim vai. Faz parte da história de muitas famílias. Isso. E também hoje, como a gente falava aí das tecnologias, é um momento que a família tá ali junta, curtindo junto aquele momento, né? Focado em algo específico que não seja tão distraído por uma tela, uma coisa assim. É um envolvimento todo que existe ali dentro, né? Então, assim, a gente quer só que as pessoas tenham vontade de nos assistir também no circo, né? Principalmente no circo, né? Porque ali é a nossa casa de espetáculo, é a nossa essência ali, né? Uma hora, talvez daqui 20 anos, talvez o circo seja fixo numa cidade e a gente apresenta espetáculos por aqui. Talvez. Isso é uma ideia que a gente já vem trabalhando hoje, já para que isso possa acontecer no futuro. Mas, por enquanto, a gente ainda quer andar, a gente ainda quer que as pessoas saiam de casa e paguem o ingresso e assistam o nosso espetáculo lá dentro. A gente ainda quer. O circo é bom porque a maioria dos grupos de teatro que tem ali, ou peças que vêm do Rio de Janeiro, São Paulo, eles precisam de um teatro que tenha a estrutura. Então, onde é que se eles viessem aqui na região, eles iriam se apresentar em Blumenau, Carlos Gomes, em Itajaí, no Teatro Municipal. Lá no Oeste tem o de Joaçaba. Então, e cidades aqui como Ibirama, Presidente Getúlio, às vezes não teriam. E não são todos que têm a condição financeira de se deslocar até Blumenau para assistir o espetáculo. Exatamente. Tem uma família humilde tem uma família humilde que às vezes só tem o dinheiro do ingresso e da pipoca, mas não tem o dinheiro para se locomover. Aí, a gente trazendo o circo para perto deles e daí com a nossa estrutura, as luzes, para poder encantar eles da mesma forma que o pessoal num teatro grande também encanta. Isso mesmo. Gente, só vou interromper um pouquinho a nossa conversa para fazer um merchan do Ai Que Fome por aqui, porque daqui a pouquinho eu sei que eles estão mandando um bolo pra gente, dos chocolates do Vale, bolo de cenoura em dia de chuva, não pode ser coisa melhor, né? Coisa boa. Bolo de cenoura vai chegar daqui a pouquinho, daqui a pouco o Matheus já pega lá pra gente, mas só para reforçar para você, o Ai Que Fome aí, o principal aplicativo de delivery da nossa região, Ibirama, Presidente Getúlio, com os principais restaurantes, e não só à noite, viu? Tem pro almoço, tem pro café da manhã, tem pro café da tarde, e o Tudo Podcast tem desconto também, Tudo Pode 20, você acessa por lá e garante o seu desconto aqui do nosso podcast, tá bom? E agora, seguindo aqui no nosso papo, acredito que vocês tenham muitas histórias engraçadas, mas uma história assim inusitada que marcou para vocês, ou algo que vocês lembrem assim com carinho também. Ai, cara, tem tantas, né? Para escolher uma... Para escolher é complicado. Uma das, assim, eu tava... Uma dor de barriga, e eu comecei a falar em cena, eu vou sair, eu vou parar. Não, eu vou no banheiro. Ele não falou. Ele não falou. Eu tava todo mundo sozinho pro banheiro. Eu tava junto nesse dia, eu não tava trabalhando, eu tava do lado fazendo som. E a gente viu que ele começou a suar demais no palco.
Começar a suar demais, suar demais, suar demais. Vocês que já conhecem, já viram que tinha uma Já coisa vi que tinha alguma estranha. coisa errada, assim. E na cena tinha que estar ele e mais 2 personagens. E daí, de repente, ele falou assim: não sei, resolvam aí, eu já volto. E saiu. E de repente os dois ficaram lá e foram dando as falas, e foi a hora que foi acabando as falas que daí o Biribinha tinha que voltar pra continuar a história. E o Biribinha não voltava, e de repente o Biribinha voltou. Bem belo, bem belo. mais Aí depois tranquilo. a gente foi saber o que ele foi fazer. Mas acontece esses perrengues, essas Acontece, situações né? de Tu palco trabalha também. todo dia, diariamente. Uma hora vai. Às vezes a gente também não tá naquele dia legal, tenta fazer a coisa meio no automático e O som falhar. O que mais acontece no circo é o som falhar. E daí às vezes tem que dar, eu vou te dar um tiro. E fica com um revólver assim, e cadê o som do tiro? Não E daí tu fica ali. acontece. porque antigamente a gente fazia peças com os tiros, né? A gente fazia com festim. Mas, né, naquela questão do desarmamento, tal, Uhum. hoje em dia para ter uma arma é muita burocracia e tal, então a gente resolveu não, até para ter arma de brinquedo às vezes a gente se incomoda. Aí a gente resolveu fazer o tiro no computador, tal, né? Só que daí às vezes a sincronia não acontece. Não Às vezes acontece. o cara tá meio disperso ou não tá vendo o que tu já fez ali. O movimento. Mas tudo isso a gente tenta fazer graça. Com tudo a gente tenta fazer graça. Tem uma história que eu gosto de antigamente, que antigamente tinha animais no circo, mas não leão, essas coisas assim. Tinha galinha, tinha cachorro, gato, um monte de bicho. E tinha um galo uma vez, que ele dormia em cima da caixa de som. Cara, Ai. era interessante Essa aqui. história era demais. E as caixas de som eram na frente do palco. Então o pessoal via que tinha um galo dormindo em cima da caixa de som. E Durante o espetáculo, ele Durante Ele o espetáculo. ficava- E quieto. ficava quietinho, dormindo ali e tal. O pessoal batia foto, o galo, curtinho o galo. E ele ali, quieto. Não fazia barulho, não fazia nada. E tem uma parte muito forte de uma peça, de um drama, né? um drama. Que é uma história bem pesada de um cara que matou o filho de um homem e o outro filho desse homem é padre, quer que o pai perdoe e traz o assassino para casa. E o homem fica louco e vai matar o assassino do filho. Pra vingar E é a uma- morte do filho. E é uma cena muito forte e até esse assassino arrependido, ele diz, olha, se para acalmar a sua dor, a minha vida pode fazer isso, aceite ela, aceite. E o homem com a arma na mão fala, aceito como uma coisa que me pertence. E ele dá o tiro. Mas quando ele dá o tiro, ele acerta a filha do filho que morreu. É um drama. A neta dele pula na frente da É. bala. Só que Uhum. quando ele fala, aceito como uma coisa que me pertence, o galo bate as asas e canta. E canta. Meu Deus! Rapaz, Aí, o que tu vai E fazer? o susto também do foi pessoal. um susto, foi um misto de susto, de Que risada. risada Acabou com a na peça. cena mais forte da peça. Sim. A cena de maior Acabou drama. com a peça, cara. E aí, fazer o Imagina. quê, né? Até a peça foi levada até o final, tudo, mas não tinha mais jeito, cara, não tinha mais. Então, assim, o galo era da minha mãe. Minha mãe adorava um galo, uma galinha. Adorava. Sim. Né? E na hora da mudança tinha que catar aquele galo, aquela galinha. E olha, se as pessoas acham que a vida é difícil, vá correr atrás de uma galinha. Aí tu vai ver que é dificuldade, tu não consegue pegar a galinha. Ai, gente. Então, Mas, assim, são muitas situações engraçadas. Dá para escrever um livro. Eu até já estou querendo escrever esse livro já, né? Como já faz 30 anos que eu faço palhaço, então eu já estou achando que está na hora Já de eu acumulou escrever. história o suficiente. Eu já plantei uma árvore, já tenho um filho, então só Falta falta escrever escrever o um livro. livro para Completar. completar a minha missão de vida, né? Então Sim. eu já estou pensando em escrever ele, né? Eu já fiz até o esqueleto, o que eu quero, os capítulos, Uhum. o que eu quero fazer e tal. Vai ter um capítulo especial sobre a pandemia, tudo, o que foi a pandemia no circo, né? Para nós, principalmente. Mas essas histórias a gente precisa colocar, porque são muito engraçadas. Muito. Imagina. Só pra gente voltar um pouquinho no assunto da pandemia que tu comentou, a gente pode dizer que a pandemia foi o período mais difícil do circo para vocês? Olha, é assim, ó, eu não vou dizer que foi o período mais difícil, porque a gente já pegou muitos períodos difíceis, né? Dificuldade financeira, terreno embarrado, para entrar no terreno embarrado e tal, então tem tudo. A pandemia foi um período de ensinamento. Ensinamento. Para todo mundo Para também, todo eu acho, mundo, né? né? Num primeiro momento ela
te pegou de surpresa, depois ela te assustou, depois ela te deixou triste, ela te deixou revoltado, resignado. E hoje eu, Adriano, né, eu só tenho bons ensinamentos. E ela ainda está ensinando, ela ainda vai nos ensinar por um bom tempo, né? E a gente que tem um pouco mais de consciência tem que ensinar para essa geração nova. Essas crianças que não entenderam o que foi a pandemia, né? Como a minha neta, como as crianças da idade dela, a gente precisa entender, passar isso, né? As crianças que nasceram na pandemia As crianças também, que nasceram na pandemia, né? A gente precisa ensinar. Então, assim, eu digo que a pandemia para mim não foi um período difícil, foi um período de aprendizado. Gente, falando do futuro, então, a gente já sabe que tem o projeto de um livro. O que mais que vocês projetam aí para os próximos anos? Bom, já de curto prazo tem a nossa estrutura nova, né? A nossa estrutura nova tá chegando, toda uma reformulação completa na estrutura. Completa. Lona nova, iluminação, assim, para deixar o nosso espetáculo num nível ainda mais profissional do que a gente já busca entregar pro pessoal. Olha que bacana. A gente já encomendou, já faz uns 40, 50 dias, a gente foi a São Paulo, encomendou a lona nova, a estrutura nova, acredito que até o final do ano a gente já estreia ela, né? Infelizmente não vai ser aqui na região, porque a gente já vai estar na outra região, né? A gente já quer ir lá pro oeste. Mas o pessoal vai ficar por dentro, né? Quando a gente voltar para a região, a gente já vai querer outra estrutura para sempre estar surpreendendo o pessoal. Né? Então, assim, o futuro, os planos é sempre tentar melhorar o nosso espetáculo, né? Escrever um livro, né? Para a gente ficar imortalizado mais ainda na vida das pessoas. Sempre espetáculos novos. Sempre tentar surpreender o povo, né? A gente precisa disso, sabe? Sim. Tentar renovar o nosso público, né? Formar plateia, renovar o público, porque o tempo passa, mas o circo fica, né? E a gente precisa acompanhar as pessoas que também estarão naquele momento. E a gente vai fazer isso, né? Pode ser que daqui a um tempo não seja mais eu, o Biribinha, pode ser que seja ele, né? Porque, de certa forma, a gente também cansa, às vezes, sempre tá fazendo a mesma coisa e tal. Sinto que eu ainda tenho muita lenha para queimar, mas também já vejo o fim do saco da lenha. Já tô vendo, né? Então, até lá, com novas estruturas, com uma nova roupagem de espetáculo, talvez a gente também já comece um novo ciclo, assim como começou o meu quando o meu avô faleceu e eu comecei o Biribinha. Que da minha família e no meu estilo, eu sou o palhaço que há mais tempo tô na estrada, mais tempo interpretando e dificilmente algum deles vai me bater, porque os outros já pararam, os que me antecederam, e os que estão começando agora não vão ter idade para chegar a 30 anos de carreira ou até 40, como eu posso chegar. Sim, mas a transferência deve ser para o Júnior. Então. Com certeza, né? Com certeza. Eu sempre brinco com ele, tem que fazer, tá? Ele, não quero, tal. Mas uma hora vai. É natural também, assim como foi a tua introdução. Como ele mesmo falou, não pode forçar. Não pode forçar. É natural. Vai acontecer. Exatamente. Vou pedir pro Matheus buscar o nosso bolo, que eu sei que já tá ali fora. Opa. E eu queria que vocês falassem um pouco também. Claro que o humor na vida de vocês tem um papel primordial, mas como vocês veem o humor na vida das pessoas nos dias de hoje? A gente ajuda muito. Parece que ir no circo é um entretenimento, é uma coisinha que, vou lá dar uma risada, mas olha, eu não vou mentir pra ti, a gente já curou depressão. A gente tem amigos que já contaram que tinham problemas muito fortes na família e trazendo problemas fortes assim de não estar unido, de ter brigado, e foram juntos no circo e conseguiram ter a união e a paz de novo ali dentro do seio familiar, por causa do circo. Porque é um entretenimento que parece, vou lá dar uma risada, despretensioso, mas às vezes a gente consegue até tocar nas pessoas com uma mensagem escondida no meio de uma piada, mas tem uma mensagem ali escondida. Imagina, deve ser realmente... E quando vocês ouvem essas histórias, deve ser também gratificante. É gratificante. Porque a gente trabalha para ganhar o salário, para ter dinheiro, para se sustentar e tocar a nossa vida. Mas para o artista, também para o comunicador, como é o caso de vocês aqui, né?
teu caso, o caso do pessoal aqui da Vale Norte, a gente oferece algo mais para as pessoas, né? E esse algo mais, quando a gente recebe o retorno do público, que o público diz, olha, foi legal aquele programa que tu fez, aquela mensagem que tu deixou para nós, a mesma coisa de uma peça, de uma piada, isso é gratificante. Então a gente fica muito feliz com isso, né? E nos dá mais ânimo. Às vezes tu tá meio triste, meio chateado, tu pega, tem uma mensagem na internet, porque a internet hoje te dá essa comunicação mais próxima, né? Sim. Do público. Que legal, já te anima o dia. Já te anima e você já segue adiante, já pensa em fazer um espetáculo legal da noite. A gente tem a história de um amigo nosso, até lá de Tangará, lá do oeste catarinense, que ele tinha recentemente perdido o pai. O pai dele tinha falecido numa briga de bar. Foi uma tragédia na família dele e pouco tempo depois, alguns meses depois, o circo chegou na cidade dele. E diz que ele conta pra nós, até o Yuri, o nome dele, ele conta que foi um alento, e não só um alento, foi o alento que ele sentiu que queria passar para as pessoas, então ele virou artista. Olha só. Depois disso, por causa daquela passagem do circo. Hoje em dia ele é mágico e radialista. Mentira. E tudo por causa do circo, aquela passagem que teve. Então aquela passagem ajudou ele a passar por toda aquela fase, aquele processo do luto, que é complicado, e ajudou a dar um norte para a vida dele. Mesmo ele sendo criança, mas ali ele já decidiu o que ele queria fazer, e tudo por causa do circo. Então a gente influencia, às vezes, de forma que a gente nem imagina a cabeça das pessoas. Certeza. Gente, nosso bolo aqui, ó, Chocolates do Vale já chegou por aqui. Ai, que fome, caprichou, viu? Nesta quarta-feira de chuva. Quero agradecer muito a participação de vocês por aqui. Como eu falei, numa semana especial de Dia dos Pais, ter vocês dois aqui com a gente é realmente muito gratificante, uma satisfação. Eu queria também que vocês deixassem uma mensagem de Dia dos Pais para quem está assistindo por aqui. Mesmo vocês vão estar juntos, com certeza. Sim, claro. Eu, como não tenho mais pai, meu pai já tá lá em cima, né? Eu quero deixar um abraço para todos os pais do mundo, né? Que vocês abracem os seus filhos nessa semana, né? Especial para nós, né? Que no Dia dos Pais, eu como pai quero agradecer a Deus por ter esse meu filho trabalhando junto comigo, porque é um privilégio, né? O pai e o filho trabalhar junto, né? E um abraço a todos que prestigia o Teatro do Biribinha e prestigia também a Rede Vale Norte, né, em todo esse trabalho tão legal na comunicação aqui do Alto Vale de Santa Catarina. E eu quero agradecer a oportunidade de ter essa experiência, a mesma que ele está tendo, eu tive com a minha filha. Agora, há um tempo atrás, ela participou a primeira vez falando em cena. E ela, a participação de criança, às vezes é só entrar correndo, ou vai lá, faz uma... E ela entrou falando, tinha a fala, ela falou certinho, bonitinho. Ali foi uma coisa assim, ó, me realizei. Eu não sabia nem que eu podia ter esse sentimento que eu tive ali na hora. Eu até chorei e eu tive que entrar chorando em cena pra continuar a peça. Então, essa coisa da paternidade, ela é muito louca na cabeça da gente. Então é isso aí. Eu quero agradecer a todo mundo aí que tá assistindo e também mandar um abraço para todos os pais aí do mundo inteiro. E vamos anunciar também a próxima cidade que vocês vão estar, né? De Presidente Getúlio, a temporada agora aí tá chegando na parte final. Isso, né? E a partir do final de agosto, comecinho de setembro, a gente tá chegando em Blumenau, né? Tanto que o pessoal pede, né, pra gente ir. A gente vai chegar em Blumenau, na Rua das Palmeiras. Então, quem é de Blumenau já sabe bem onde eu tô falando. Já fica que de a gente olho. vai se instalar ali. Gente, obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Foi uma honra ter vocês aqui com a gente. Agradeço também a você que nos assistiu por aqui. Muito obrigada. Agradecer mais uma vez os patrocinadores, o Ike Fome, Comercial Amarildo, Grupo Rosa Blue e Relojaria e Ótica Bonin. E na semana que vem a gente está de volta por aqui no Tudo Podcast. Aproveita aqui no canal do YouTube, tem os outros episódios, tem os cortes também para você assistir os principais pontos das nossas conversas anteriores. E é claro, logo, logo a gente posta os cortes do podcast de hoje também, tá bom? Um beijo grande pra você e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.